Bom, meninas, tour da casa feito, então vamos falar um pouco sobre aonde a gente aluga, como que a gente faz, quais são as imobiliárias, se tem subsídio, se não tem subsídio, alguma curiosidade. Então vamos começar aqui. Acho que é importante já começar dizendo que a partir do dia 1º de julho de 2024, que é o ano que estamos, o governo decidiu que todo contrato de aluguel deve ser permanente. O que isso significa? Contratos curtos de até 2 anos, salvo algumas exceções, não vão ser mais permitidos. Isso assegura que você, enquanto locatário, eu acho que é essa a palavra, não o inquilino. Você, enquanto inquilino, não corre risco de sofrer abusos do dono do seu imóvel, como aumento de aluguel abusivo ou ter que sair da sua casa. Então você não corre esse risco mais, porque você tem um contrato que as taxas vão estar asseguradas e você tem um contrato permanente, você não vai ser despejado no final do seu contrato. Bom, dito isso, vamos falar sobre a minha casinha. A gente mora num apartamento de 90 metros quadrados, que tem um label de energia tipo A. A gente está localizado numa região boa, a gente mora em Zaandam, que é uma região muito próxima a Amsterdã, e está sendo valorizada, meninas. Então, tanto é que a gente mora num bairro novo que tem prédios sendo construídos. E o que mais tem nessa cidade ultimamente é obra e prédio sendo construído. Então, isso são fatores importantes que a gente levou na hora de assinar um contrato de aluguel. E antes de assinar um contrato de aluguel, o que a gente precisa ter? A gente vai precisar de um comprovante de renda, de um contrato de trabalho, do BSN ou de um visto de residente. BSN é um número de identificação neerlandês. E também é importante dizer que você talvez precise ganhar de 3 a 5 vezes o valor do seu aluguel na hora que você precisar comprovar sua renda. Eu sei que é muito dinheiro, mas é uma coisa que vai exigir uma preparação. É tipo um calção. Aqui, que eu lembre, tá? Eu não sei se alguma coisa mudou referente a isso, mas no Brasil tem muito um processo de fiador, e aqui não existe muito isso. O banco pode ser seu fiador, e daí você entra com o processo, mas no geral você precisa ter o dinheiro para pagar os meses de aluguel, tá? Então é uma coisa para se ter em mente quando pensar em mudar e querer alugar um apartamento. Bom, vamos falar de sites. Acho que uma das principais imobiliárias que a gente tem, que a maioria das pessoas vai comentar com vocês, é o Funda. O Funda, ele faz aluguel e venda de casas. A gente tem o Paraios. É Paraios, não é Caraios, tá? Que também faz venda e aluguel de casa. São as duas principais imobiliárias para apartamento e para casas que vocês vão encontrar. E a gente tem mais 2 sites que fazem aluguéis. O Rentola, que acredito que também faça aluguel de casas e apartamentos. E o Kamernet, que é um aluguel de quartos. Então você pode vir também alugar um quarto. Isso lá na frente vai impactar conforme você faz o seu imposto. Belastindionst. Acho que é assim que fala. Esse nome aqui, ó. Que é o imposto de renda aqui da Holanda. Porque quando você faz uma declaração que você mora com alguém, porque diferente do Brasil, não sei exatamente, mas aqui quando você muda, você precisa fazer um registro na prefeitura de você, dos seus pets. Se você tem cachorro, você paga a taxa. É importante dizer isso também. Os meus amigos que têm doguinhos pagam taxas. Por ter um doguinho. Gatos não pagam taxas. Graças a Deus, porque senão eu sou 3.
mas você declara quantas pessoas vivem com você, se você vive num quarto compartilhado, então isso impacta na forma que você declara a sua renda. Bom, dito isso, como dura mais ou menos o processo de aluguel? Você monta uma inscrição com seus documentos, com uma carta de apresentação, seu contrato. Então, todas as coisinhas que eu falei agora do checklist, você monta um dossiê, vamos dizer assim, para poder apresentar para a imobiliária e para o locatário. E você monta uma carta de apresentação. Na carta de apresentação, você vai falar quem você é, onde você trabalha, por que você quer alugar, se você tem pet, se você não tem pet. E daí, com isso, você bate na porta da imobiliária, você apresenta os documentos e a carta de apresentação, fala, gostei desses imóveis aqui, quero visitar. E é importante dizer que se você acha o quinto andar rápido para alugar, é porque você não viu as casas da Holanda. Você faz visita com até 30 pessoas. A gente fez algumas visitas, tanto em Amsterdã quanto aqui em Zaandam. E em alguma das visitas eu fiz web visita com a Lê, né? Então ele ia na visita e me ligava do lugar. E tinha 30 pessoas. E assim, tipo, ele passou por uma situação de que ele não estava encontrando o endereço correto, eram prédios, e ele não estava achando a torre correta. E ele ligou para a imobiliária e o cara foi bem holandês com ele, falando, tipo, da minha mesa de escritório não tem muito como te ajudar, se as outras 30 pessoas encontraram a casa, você também vai encontrar, e desligou o telefone. Então, como é bem concorrido, se você não encontrar a sua casa, meio que foda-se pra imobiliária, vai ter alguém que vai alugar. Então, você faz esse processo, você passa pela visita, o proprietário pode não gostar da sua carta de apresentação e também não aceitar. Que isso também aconteceu com a gente, porque a gente tinha pet. Ter pets e mudar para um outro país é um pouco complicado, tanto pela documentação dos pets que você precisa fazer antes, quanto você encontrar uma moradia que aceite o seu bichinho. A gente passou por 3 visitas aqui em Zaandam, em 3 casas, um pouco mais ali na região central, onde tem a rua principal. Nenhuma delas aceitava pets. Eu fiquei desolada, porque eu amei o apartamento. Num primeiro momento, mas a dona não aceitava pets. E daí, você fez tudo certo, você fez a visita, o proprietário gostou de você, vem um contrato. Leiam um contrato de vocês para saber quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Vou dar um exemplo. Aqui em casa, quando a gente fez o contrato, as paredes não estavam pintadas. Então, quando a gente for devolver o apartamento, se a gente for devolver o apartamento, a gente não precisa pintar as paredes. Então, entenda quais são seus direitos e deveres de manutenção de uma casa. É importante. E daí, meninas, vem o mais temido deles, o depósito de 1 a 2 meses de aluguel. É um cheque calção, caso você não pague o seu aluguel. Reza a lenda que no final do contrato ele pode ser devolvido, mas eu não terminei meu contrato ainda, né? Meu contrato é permanente, eu pretendo continuar morando nessa casa. Então, ele tá lá pra Deus. Então, reservem um dinheiro de pelo menos 1 a 2 meses do aluguel de vocês. É importante para que você não tome uma porrada logo de cara. Uma curiosidade é que as casas aqui, e daí também vale como investimento, tá? Elas não costumam vir com piso. Elas vêm direto no contrapiso, meninas. Eu sei, é esquisito. A gente visitou algumas casas no contrapiso e daí é um dinheiro a mais que você vai ter que investir para você ter conforto na sua casa. Então, normalmente, não são todas, mas normalmente casas que não aceitam pets tem piso, mas casas que aceitam pet, elas costumam vir no contrapiso. Tem uma cultura também bem interessante, que é que é basicamente você paga um dinheiro por alguns itens da casa. Então, aqui em casa tinha algumas cortinas, alguns tapetes, tinha a grama sintética que a gente tem na nossa varanda.
Então a gente pagou um valor para a pessoa que estava morando aqui antes para a gente ficar com algum desses itens, né? A pessoa ofereceu e a gente ficou. E sobre isso eu li muito no Ana de Amsterdã. E também vi muita coisa assim no Desapega NL, que é um Instagram que tem aqui, que são pessoas que estão se mudando, enfim, é quase uma LX. Existe um mercado de usados, inclusive muito bom, funcional. As pessoas aqui, elas usam bastante. Você consegue também encontrar muita coisa que vai ser jogada fora, vai ser doada, então você também pode pegar. Então tem um dia da semana que as pessoas põem coisas que ainda estão funcionando para fora e você pode testar. E se não, ou só joga fora, mas costuma vir com um recadinho escrito. É bem comum aqui fora, na Europa. E daí, gente, você fez todo o processo, você tá morando na casa, mas você acha que o seu aluguel está sendo caro e abusivo. Tem 2 sites. Um primeiro que acho que é melhor logo no começo do processo você pesquisar para você ter uma noção dos preços da sua região que você vai morar, para também não ter muita surpresa, que é esse aqui. Então aqui você consegue navegar, você consegue ver os preços dos apartamentos, mais ou menos de qual é o gasto de luz, qual é o preço do aluguel. Então é bem interessante explorar esse site. E tem esse outro site aqui, que é o Comitê de Avaliação de Aluguéis. Então no Comitê de Avaliação de Aluguéis, o primeiro site que eu comentei, ele é um site do governo. Então são dados abertos dos apartamentos que estão para o governo. Esse segundo site é um Comitê de Avaliação de Aluguel. Então se você achar que seu proprietário está sendo abusivo, que em contrato, lembra dos direitos e deveres, ele tinha que consertar tal coisa e ele não está fazendo, você pode entrar em contato com esse comitê, que eles fazem um intermédio com você e o seu proprietário, para que você tenha uma estadia mais tranquila, você consiga negociar de forma clara o seu aluguel e não sofra muitos com esse processo. Existe também um subsídio de moradia, esse site aqui que está aparecendo para vocês, que também é um site do governo. Esse site é para subsídios no geral, então se você não recebe uma renda para ter um seguro-saúde ou precisa de um auxílio moradia, é nesse site aqui que você pede, em geral, todos os seus auxílios. E daí, obviamente, você precisa ter um disclaimer. Eu estou aqui com um disclaimer da regra de subsídio, mas se vocês quiserem que eu fale sobre o de seguro-saúde, a gente pode entrar num papo só sobre seguro-saúde e a gente traz aqui para vocês os dados. Então, para você ter direito ao subsídio de moradia, a sua renda não pode exceder € 879,66 em 2024. Então, você não pode também ter ativos como poupança. E se você for algum residente, estiver desempregado, então, por exemplo, vem você e você está trabalhando e seu companheiro não está, ou vice-versa, seu companheiro está trabalhando e você não está, vocês no ano podem ganhar € 36.952 para ter direito a esse subsídio de moradia. E daí o site vai explicar quais são os direitos e deveres para você poder. Então, se você arrumar um emprego, se você precisa entrar e fazer o seu cadastro para remover o subsídio, mas ele tem uma calculadora. Então, você consegue, tem um checklist com alguns outros dados importantes para você ter direito ao subsídio de moradia. Ele tem essa calculadora que você consegue colocar tanto os seus dados como do seu parceiro para saber se você tem direito a esse subsídio e fazer a solicitação. E ele tem mais informações sobre como funciona o subsídio tanto de saúde quanto o de moradia. Dito isso, meninas,
Vale dizer que a especulação imobiliária na Holanda é uma loucura, né? A gente está vendo também casos na Europa, como na Espanha, que alguns influenciadores estão relatando de que não existe aluguel a longo prazo. Na Espanha eles estão dando preferências para aluguel a prazo curto, então o governo neerlandês, já tendo uma crise imobiliária no país, decidiu que os contratos devem ser permanentes. Então pesquisem direitinho, olhem os sites, contratem uma consultoria, se for o caso, para poder visitar. Se você não está aqui, você pode contratar alguém. Eu sei que, por exemplo, a Ana de Amsterdã faz esse serviço de visita, então é uma pessoa que está te representando ali, conhecendo a casa, fazendo questionamentos, que é muito importante. Tenham paciência, não é um processo fácil. Nosso processo mesmo demorou uns 3, 4 meses para que a gente conseguisse uma casa, e foi um achado. E para mais curiosidades, vocês podem comentar, a gente pode voltar aqui para responder. Um grande beijo para vocês. A gente vai voltar a ter vídeos nesse canal, vídeos um pouco mais vlogs, alguns vídeos um pouco mais informativos. Me contem aí o que vocês preferem, deixem um comentário. Se você assistiu até aqui, comenta uma casinha para eu saber que você viu até o final. E é isso, meus amores, até a próxima. Não esquece de curtir e compartilhar. Um beijo!